Você é daquele pai ou mãe que planeja o futuro dos seus filhos e se preocupa com a educação deles? Esse vídeo então é para você que pretende saber como investir pensando na educação dos seus filhos. Vem comigo nesse vídeo então, que eu vou te mostrar duas opções que com certeza vai funcionar para você. Antes de começarmos, eu sou Lucas Dyer, consultor de investimentos CVM e faço um trabalho independente com os meus clientes. Já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse. Tenho certeza que muitos de nós nos planejamos, e sonhamos com aquela tão almejada formação para os nossos filhos, seja em administração, em direito, medicina, aquele intercâmbio para o exterior. Mas uma coisa que deixa todo mundo ansioso é: como será que eu vou bancar isso no futuro? E é muito importante, sobretudo você que tem filhos mais novos, que já comece a colocar isso no seu orçamento familiar. Beleza, você fez as contas então e já sabe quanto você e sua esposa, seu companheiro, conseguem guardar todos os meses para o futuro dos seus filhos. Mas quanto será que isso vai dar de retorno no momento que vocês precisarem do dinheiro? Será que vocês sabem fazer a conta? E aqui eu vou mostrar uma ferramenta pública para todo mundo, que é do próprio Tesouro Direto, onde você vai fazer a simulação da poupança para o seu filho voltada para a educação. É o chamado Tesouro Educa Mais, uma novidade que veio esse ano para o nosso mercado de renda fixa brasileiro, e você vai aprender como simular o retorno para os estudos do seu filho lá na frente. Vem comigo! Antes de entendermos como funciona essa aplicação do Tesouro Direto, é muito importante que a gente entenda o cenário de educação brasileiro. E aqui eu trouxe alguns dados para nós vermos qual que é a média dos gastos em educação no Brasil. Então aqui, de acordo com o Estado de Minas, uma matéria relativamente recente do jornal, falando sobre a média de mensalidade de ensino médio no Brasil. Então, a média que eles encontraram, vai ter as suas variações, mas ela vai ficar ali entre 1.157, podendo chegar até valores mais altos, próximos a R$3.000. Então, aqui a gente já consegue entender que, chegando mais no estágio mais avançado da educação dos nossos filhos, os gastos já vão ser consideráveis. Agora, pensando para a faculdade, eu trouxe aqui também alguns dados de faculdade para nós vermos como que esse gasto ele pode aumentar vertiginosamente. Então, olha só, para um aluno que deseja fazer faculdade de administração na FGV, então esse aqui é um dado que eu trouxe do próprio Google ali, do segundo semestre agora de 2023, a mensalidade passaria dos R$6.000. Então imagina alguém que está estudando numa escola muito boa ali na casa dos R$2.000, os pais têm condições de pagar uma ótima educação para entrar em faculdades top de linha, e o seu filho vai e consegue entrar numa dessas faculdades tão desejadas. A mensalidade vai mais do que triplicar em alguns casos, e isso falando de escola particular para escola particular. Outro ponto muito importante, que muitos dos pais sonham, é a famosa faculdade de medicina. E aqui em alguns casos nós também vimos, qual é o valor elevado dessas faculdades, e aqui eu estou falando apenas das mensalidades, não estou entrando no detalhe de custo de vida, a moradia fora de casa, qual é a cidade que ele vai morar. A gente sabe que algumas cidades, como por exemplo as capitais, São Paulo, onde eu já morei há alguns anos, o custo de vida, de aluguel, ele é muito mais alto do que algumas cidades no interior. Não estou levando isso em consideração aqui, apenas para nós termos uma ideia dos custos de faculdade. A média das mensalidades de medicina no Brasil custa acima dos R$7.000. Ou seja, os pais estão ali pagando entre R$1.000 e R$2.000 na média, para ensino fundamental, para o seu filho poder entrar numa boa universidade. E quando ele consegue essa vaga na tão sonhada universidade, as mensalidades elas vão triplicar ou algumas vezes até mais do que isso. Será que você, pai e mãe, vai estar preparado para isso? Será que quando chegar esse momento você vai ter que trabalhar muito mais em um momento da vida que talvez você quisesse tirar um pé um pouquinho mais, já ali com seus 50, 60 anos, poderia estar tirando o pé um pouco do trabalho e vai ter que trabalhar ainda mais? Ou será que você vai falar para os seus filhos que não dá para bancar? Sei que isso seria de doer o coração
de muitos de nós. Então é importante que a gente possa se planejar exatamente para que isso não aconteça. E agora vamos juntos pesquisar então qual é esse título do Tesouro que te ajuda a planejar a educação dos seus filhos. Então eu vim aqui no Google e nós vamos pesquisar juntos Tesouro Direto. Vamos clicar aqui na página do Tesouro Direto e nós vamos aqui em títulos. Se você quiser conhecer todos os títulos Tesouro Direto, é só clicar em preços e taxas e ele já vai te trazer quais são os títulos disponíveis para aplicação. Mas o título que eu quero mostrar para vocês aqui, você pai, você mãe, é o Educa Mais, que é uma novidade que surgiu há cerca de 2 meses no Tesouro Nacional. Vamos juntos fazer a simulação aqui então. Descendo na página de simulação, já deixei o nome do futuro filho onde eu vou investir aqui preenchido. A própria plataforma do Tesouro já te faz as perguntas essenciais. No futuro de quem que você está investindo. Ele vai perguntar quantos anos tem o seu filho. Então, no meu caso aqui, eu vou colocar que ele tem 0 anos, né? Porque ainda não nasceu. Qual a idade que o Eduardo vai começar na universidade? Então, aqui você já deixa preenchido também. Ele vai perguntar qual é a renda mensal pretendida para a educação. Eu vou colocar aqui, baseado naqueles números que eu trouxe, de R$2.000 de média de gastos no ensino médio e uns R$6.000 de média de gasto na faculdade, vou colocar aqui então a diferença de R$4.000 e vou considerar que o investimento inicial vai ser de R$500. Isso aqui, pessoal, é a renda pretendida, não é quanto que você vai ter que aplicar para o futuro do seu filho, tá? Agora, o que é muito legal? O Tesouro Direto, ele já traz aqui do lado qual é o título do Tesouro Educa Mais ideal para esse caso que eu trouxe aqui. Qual é a rentabilidade atual dessa aplicação? Qual é o valor de aporte mensal sugerido pelo Tesouro? E quantos meses eu vou ter que fazer essas aplicações, tá certo? Então aqui, para chegar a um valor estimado de R$4.000 de renda adicional, de renda extra no momento da faculdade do meu filho, eu e minha companheira precisaríamos colocar aqui, somados, R$599 todos os meses, ao longo de mais de 200 meses. Então aqui a gente está falando em 18 anos de aplicações, em títulos atrelados à inflação, pagando quase 6% ao ano acima da inflação. Por que eu estou falando isso aqui para vocês, tá? Se a gente observar bem, toda essa conta que o Tesouro já faz para nós aqui nessa simulação, ele já está corrigido da inflação, já são valores atualizados ao valor de hoje. Porque a gente muitas vezes fala, pô, mas me rendeu 10% ao ano, 15% ao ano. Mas quanto que isso foi de rendimento real, ou seja, acima da inflação? A gente precisaria fazer um cálculo. Nesse caso, como o título a ser aplicado ele já é um título indexado à inflação, através do IPCA, a gente sabe que o retorno que ele está sendo calculado aqui é esse retorno acima da inflação, tá certo? Ou seja, esses 4.000 equivaleriam a 4.000 de hoje, tá certo? Já é corrigido pela inflação. Então isso é muito legal, ponto positivo aqui para a simulação do Tesouro. Como nós podemos ver aqui também, esse título do Tesouro, ele é muito parecido com os títulos do Tesouro IPCA. Ou seja, você tem uma taxa acima da inflação. Nesse caso aqui, você vai fazer uma programação de aportes todos os meses, isso até te facilita, né? Dá para você automatizar isso no momento das alocações. E você vai ter essas alocações corrigidas pela inflação. Qual é a diferença? Nós temos, no Tesouro Direto tradicional, nós temos 2 tipos de títulos. E aqui eu vou mostrar eles para vocês, tá? Vamos lá. São os títulos do Tesouro... do Tesouro Direto com juros semestral e tem os títulos do Tesouro Direto que te pagam a inflação mais um juros do momento do vencimento. Por exemplo, o Tesouro IPCA 29, você vai aplicar nele, lá em 2029, ele vai pegar o que você aplicou, corrigido por esses juros de 5,69, mais a inflação do período, e vai colocar o dinheiro na sua conta lá em maio de 29. Nesse caso aqui dos títulos de 2032, você vai aplicar essa taxa de inflação mais 5,71
semestralmente ele vai pegar uma parte desses juros aqui e vai te pagar como se fosse um dividendos, tá? Um dinheiro que vai cair na sua conta, é um juro semestral caindo na sua conta. No caso do Educa Mais, e aqui nessa página dá para ver todos os tipos de títulos do Tesouro, o Educa Mais não. Quando você coloca um prazo, ou seja, você vai começar a utilizar esse recurso lá em 2041, o que o Tesouro Nacional vai fazer com você? Ele vai pegar os seus títulos em 2041, corrigido de juros, corrigido pela inflação, e vai te depositar um valor na conta. Aqui a conta que nós tínhamos feito era de R$4.000, deixa eu colocar ela de novo aqui, de R$4.000, e esse valor de R$4.000 ele vai ser pago por 5 anos. Então essa é a grande diferença. Passou os 5 anos, ele vai ter pago tudo que você aplicou, mais a correção de juros, mais a correção de inflação. Exatamente para que você utilize esse recurso no momento da faculdade, num período ali de 5 anos. Pois, se meu filho passar em universidade pública, ótimo, você pode utilizar esse recurso para outro tipo de custeio, para o custeio de moradia, você pode ajudar no custeio de material escolar, de qualquer outra coisa, tá? Esse dinheiro aqui ele não vai ficar travado para você utilizar só com a educação. A questão é que o prazo que ele é feito, o planejamento que ele é feito para te pagar o recurso, ele tem tudo a ver, ele é feito para que seja no momento da educação, no momento da faculdade. Pô, legal, aqui a gente fez uma simulação, então, considerando o seu filho. Mas vamos dizer que você tem o sonho de fazer um mestrado, tá? E aqui eu vou colocar a minha idade como exemplo, eu tenho 30 anos. Vamos dizer que eu tenho o objetivo de fazer um mestrado daqui 10 anos. Então, eu tenho 30 anos, meu objetivo é fazer um mestrado aos 40 anos. E eu olho ali os custos dos mestrados de hoje. Vamos dizer que eu fale assim, o custo médio que eu vou gastar vai ser de R$3.000. Então, eu coloco aqui R$3.000 que eu quero ter de renda adicional para esse meu mestrado. Faço o cálculo. E aqui ele já vai me falar quanto que eu preciso colocar por mês ao longo de 123 meses para que eu tenha R$3.000 por 5 anos no momento daquela educação que eu pretendo fazer. Aqui como exemplo, um mestrado, tá? Um doutorado ou qualquer outra coisa que você quiser. Ou seja, você pode usar esse tipo de título do Tesouro para o seu filho, para você, para alguma coisa específica que você queira fazer e pretende ter uma renda de certa maneira planejada por um período de tempo, você pode utilizar esse título do Tesouro aqui, que é o Tesouro Educa Mais. Uma coisa legal, tá? Aqui voltando para a tese de investimentos voltada para o seu filho, para sua filha, é que você consegue colocar isso já direto para o CPF dele. E, inclusive, essa conta no CPF dele consegue receber ali aportes, presentes de outras pessoas, não apenas de você. Então, isso é uma coisa bem legal do Tesouro Educa Mais. Então, aqui palmas e ponto positivo para o Tesouro Educa Mais. É uma boa iniciativa do Tesouro Nacional que com certeza vai ajudar o planejamento financeiro e educacional de muita gente no Brasil daqui para frente. Isso não significa que seja a única ou a melhor opção de planejamento financeiro voltada para os seus filhos, voltada para a educação. Algumas outras ferramentas também são muito interessantes. E aqui eu quero trazer mais uma ferramenta que pode te ajudar nesse planejamento de investimentos para o seu filho, que são as famosas previdências privadas. Então vamos lá que eu vou trazer aqui para vocês algumas previdências para vocês entenderem como que funciona. Qual é a diferença entre você investir através dos títulos do Tesouro e através da previdência privada? No Tesouro, você vai ficar limitado a um único tipo de investimento, que é um bom tipo de investimento, diga-se de passagem. Então, Tesouro Nacional, bom risco de crédito, ou seja, um bom nível de segurança, corrigido pela inflação, com uma boa taxa acima da inflação. Então, é um bom tipo de investimento, tá certo? Agora, quando a gente fala em planos de previdência privada, a previdência privada nada mais é do que um fundo de investimentos, com características de tributação diferentes de fundos de investimentos tradicionais. Ou seja, a possibilidade de diversificação através da previdência privada, ela é muito maior, porque você vai ter fundos de previdência que investem em títulos do Tesouro,
que investem em fundos multimercados, em fundos de ações, em fundos de investimentos no exterior. Dependendo da maneira que você fizer o planejamento tributário dessa previdência privada, você vai conseguir pagar menos imposto de renda, tá? Seja ao longo do tempo e seja no momento do resgate também. Então isso é claro aí a parte que entra a consultoria individualizada para analisar o seu caso específico e ver qual que vai ser o modelo tributário e o modelo de previdência que melhor se encaixa para você e para sua família. Mas essa questão da diversificação, ela é bem clara e a questão da tributação provavelmente vai ser melhor através de um plano de previdência privado também. Quando você abre, aqui eu trouxe a página do BTG Pactual, que é um grande parceiro, uma empresa que eu trabalho, tá? Com parceria aqui na consultoria de investimentos. É uma das empresas que eu trabalho. Você pode pesquisar por vários tipos de plano de previdência. Então aqui eu já estou na página da lista ali de planos de previdência e vou selecionar, por exemplo, planos de previdência privada voltado para ações. Então aqui você vai conseguir escolher alguns planos que investem em ações. Como a gente está falando muitas vezes em prazos longos, né, para esse tipo de planejamento, então seu filho é pequeno, tem ali 3 anos, 5 anos, você tem 15 anos de investimentos ali para ele. Dá para você colocar pelo menos uma parte dos seus investimentos com um perfil de risco um pouco mais alto, tá? Isso a gente está falando, obviamente, via de regra, tá, pessoal? Depende individualmente de cada um dos investidores e dos perfis, tá? Mas, via de regra, quanto mais tempo, mais você pode colocar risco na carteira. Outra coisa muito legal e que eu gosto da plataforma do BTG para isso, você pode selecionar aqui investimentos internacionais. Então aqui um dos planos de previdência que eles têm é voltado para investimentos nas ações americanas. Então quando a gente olha aqui, por exemplo, esse plano, o que ele faz? Investe no índice S&P 500, que seria o equivalente ao Ibovespa, só que lá na Bolsa Americana, dolarizado, ou seja, você consegue fazer um planejamento de longo prazo dolarizando uma parte da sua carteira, tá? Através da previdência privada, você consegue fazer esse plano no seu nome com o seu filho como beneficiário e também é possível colocar já o plano no nome do seu filho através de uma abertura de conta para menores, tá? E fazer todo esse processo de investimentos já direto na conta e no nome dos seus filhos também. O mundo ele não pode ser esquerda, direita, preto, branco, escuro ou claro. Ou seja, título do Tesouro Educa Mais é uma boa opção? Sim, é uma ótima opção e vai ajudar muita gente no planejamento financeiro para os seus filhos. Planos de previdência privada funcionam muito bem nesses casos? Também funcionam muito bem. O que eu acho que é o ideal dos mundos? A gente ter aqui uma diversificação. Você ter uma parte dos investimentos do Tesouro Educa Mais, você ter uma parte alocada em planos de previdência, para você poder fazer um planejamento tributário e de diversificação dos seus investimentos também. E o ideal é que você tenha uma conversa com um profissional que vá te ajudar a fazer essa melhor seleção. De qual valor colocar em cada uma dessas estratégias de alocação e como também diversificar cada uma delas, tá certo? Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like aqui, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos. Claro, pode me seguir nas redes sociais também, onde eu compartilho mais conteúdo sobre economia, mercados, investimentos e planejamento financeiro também. Valeu, pessoal, uma boa semana para vocês!